Quinto Elemento, um podcast MSP. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Quinto Elemento. Atrevo-me a dizer que os médicos são uma espécie de super-heróis. Não só porque salvam vidas, mas porque respondem cada vez mais exigências. Têm que aumentar as consultas, têm que fazer investigação, publicar, apostar na comunicação entre muitas mais tarefas e, de preferência, sem adoecer. Deixa-me começar por fazer uma pergunta à inteligência artificial. Quinto elemento, qual é o pior inimigo dos médicos? Cara jornalista, a burocracia é frequentemente apontada como um dos principais inimigos dos médicos. Estes profissionais enfrentam uma carga significativa de tarefas administrativas, o que pode reduzir o tempo disponível para a prática clínica e para a interação com os doentes. Esta sobrecarga pode levar a uma sensação de frustração e de menor realização profissional. Eu também apostaria na burocracia, mas nada melhor do que ouvir a opinião dos nossos especialistas, que passa a apresentar a Cristina Gavina, cardiologista, Filipe Frois, intensivista e pneumologista, Hugo Rodrigues, pediatra, e a Mónica Nave, oncologista médica. Sejam todos bem-vindos. Vou começar pelo Filipe. Filipe, a burocracia é ou não a kryptonite dos médicos? Eu não tenho a certeza se é só a burocracia. Indiscutivelmente a burocracia tem um impacto muito grande na nossa vida, mas em termos muitas vezes de lidar com alguns problemas do dia a dia, eu diria que são as nossas exigências e o nosso sentido de dever e de responsabilidade. É muito difícil, depois de muito tempo em que nós temos um conjunto de valores e um espírito de missão, abdicarmos de não sermos médicos, porque nós não temos uma profissão normal, nós somos médicos. Quando muitas vezes se fala em profissionais de saúde, eu costumo dizer, e na ordem dos médicos também se salienta isso, quer dizer, há os médicos e os outros profissionais de saúde. Nós temos um código de valores, um espírito de missão e de dádiva, e podemos falar nisso com mais destaque no episódio a seguir sobre a pandemia, que fazem que muitas vezes esta nossa dádiva, esta nossa responsabilidade interna, sejam muitas vezes os nossos principais inimigos. É evidente que a burocracia tem um peso muito importante. Porquê? Porque nos limita muito em termos de adaptação a um mundo cada vez mais em mudança. Eu vejo a burocracia como aspectos muito positivos e aspectos que têm que ser adaptados. Nós temos que pensar que a burocracia é um conceito que tem mais ou menos 100 anos, 100 e poucos anos, e nasceu precisamente da necessidade de haver regulamentação. O conceito de burocracia, já agora escritório, cracia, kratos, organização, poder, foi um conceito desenvolvido por volta de há 100 anos, quando não havia regulamentação nenhuma. E, portanto, nós temos que ter regulamentação. Qual é o problema que se põe hoje? É o excesso de regulamentação? O excesso de regulamentação, que é utilizado muitas vezes para impedir a destruição criativa e a inovação, que é muitas vezes utilizado para manter o estado das coisas e que muitas vezes é utilizado para as pessoas não saírem da sua zona de conforto. Cristina, é ou não um grande obstáculo a burocracia? É um grande obstáculo no sentido de que efetivamente impede a nossa liberdade de atuação. Isto porque, como já disse aqui o Filipe, é preciso haver efetivamente processos que estejam bem regularizados, regulamentados, para nós podermos também atuar de uma forma que seja segura para os nossos doentes, que seja mais ou menos com alguma reprodutibilidade entre nós, mas quando estes processos começam a tomar conta da consulta, que são aquilo que mais fazemos na consulta, por exemplo, quando estes processos começam a fazer com que nós passemos mais tempo a fazer registros para cumprir com estas burocracias do que propriamente aquilo que é a nossa atividade de conseguir ouvir o doente, pensar o que é preciso e podermos efetivamente chegar a alguma conclusão e chegar até àquilo que é a nossa função, que é na realidade tratar a saúde das pessoas, isso é um obstáculo muito significativo. E o que nós neste momento sentimos é que, em grande medida, aquilo que deveria ser a relação médico-doente está inquinada por estes processos todos que, na realidade, impedem que nós façamos aquilo para o qual nós estávamos preparados para fazer. Mónica, queria ouvir qual é a percepção de alguém que trabalha na área da oncologia,
e muito especificamente na investigação, nos ensaios clínicos, é também aqui um grande drama a burocracia que é exigida, não é? E pode aqui atrasar e muito processos que se querem cada vez mais rápidos. Completamente, completamente. Isso está bem estudado. Nos últimos anos assistimos a um aumento da carga administrativa associada aos ensaios clínicos e esse aumento da carga quer dizer, não foi avaliado o quanto teve repercussão positiva em termos de ensaios clínicos. Ou seja, a percepção que todos nós temos é que isso tornou, por exemplo, Portugal e muitos países europeus menos competitivos em relação à inclusão de doentes em ensaios clínicos, acesso precoce a novos fármacos, nomeadamente na área da oncologia, e mesmo indo um bocadinho mais atrás, mesmo como o Filipe muito bem falou, é preciso regular isto, não pode ser feito à toa, estamos a lidar com a vida humana, portanto, obviamente que a regulação é muito importante. Eu não tenho a certeza que a maneira como os processos burocráticos são idealizados e por quem são idealizados, de facto, regulamento o que nós queremos da melhor maneira. Dou um exemplo muito concreto, que é o Regime Geral de Proteção de Dados, que claramente veio prejudicar muito uma coisa tão simples como a colheita de dados daquilo que andamos a fazer. É fundamental para desenhar novos estudos e novos ensaios clínicos e pensar, prospectivamente qualquer problema, pensar naquilo que temos, naquilo que é a nossa realidade. Hoje em dia, nós, clínicos, os nossos internos, para fazer um simples trabalho retrospectivo de saber o que é que aconteceu àquele grupo de doentes com aquelas características e que fizeram aquela terapêutica, têm que ser expostos a uma carga burocrática, administrativa, de autorizações, de consentimentos, que muitas vezes... Sobretudo anterior à entrada em vigor da lei do RGPD, não é? Eu diria que foi a entrada e a maneira como a lei está a ser aplicada que prejudicou muito a maneira como, de facto, nós fazemos uma coisa tão simples como uma avaliação daquilo que andamos a fazer. Portanto, eu acho que, claramente, da forma como as coisas estão feitas, quer em estudos clínicos retrospectivos, quer, quando falamos noutra dimensão, nos ensaios clínicos, o excesso de carga administrativa está a consumir tempo, está a consumir recursos, e provavelmente está a prejudicar a investigação clínica. O RGPD, no mundo da pediatria, é o mesmo obstáculo que nos outros ramos da medicina ou é um bocadinho mais complicado porque estamos ainda por cima a falar de menores de idade? É semelhante, embora nós já tínhamos sempre aqui uma carga burocrática um bocadinho diferente, porque nós nunca conseguimos ter autorizações dos nossos utentes, temos sempre de ter algum responsável legal e isto tem-se levantado tem levantado algumas questões, nomeadamente com o aumento dos divórcios, com pais que ligam para os nossos administrativos para saber quando é que é a consulta e nós não sabemos a quem estamos a dar esta informação legal. Portanto, esta questão do RGPD nós temos debatido até do ponto de vista administrativo no meu serviço, porque um pai que liga para uma consulta externa e que diz, gostava de saber, o meu filho tem o nome X, gostava de saber quando é que ele tem consulta marcada. Se este pai não for o responsável legal, não tem direito a esta informação. E como é que nós podemos saber quem é o responsável legal? Portanto, lá está, este é um exemplo de que estas regras todas que são implementadas, na verdade, não têm grande benefício prático, vêm dificultar todos estes processos e, portanto, acho que têm de ser repensadas. É fundamental haver regulamentação. Eu estava a ouvir-vos falar e estava a pensar no brincar das crianças. Porquê? Porque nós falamos cada vez mais na importância do brincar livre, que é importante para a estruturação das ideias, é importante para a estruturação e para a aquisição de novas competências, e o brincar livre é mesmo um brincar não regulamentado. Claro que há alturas em que tem de haver alguma supervisão para garantir a segurança, para garantir alguma finalidade específica, mas tem de haver este equilíbrio para haver um bom desenvolvimento infantil. E eu acho que nós, em termos de regulamentação e de burocracia, nós passamos de uma altura que efetivamente não tínhamos, é verdade, e estamos a passar para o oposto. E falta-nos agora o momento de nos dar liberdade de criativa, de investigação, porque a nossa atividade enquanto médicos, e o Filipe falou um bocadinho, eu concordo plenamente, os médicos são formadores, porque a formação médica pós-graduada
e está implícita na nossa atividade profissional, É e muitos de contínua. nós nem sequer temos tempo no horário para fazer isso. Portanto, a investigação clínica, que é importante, não precisam de ser todos a fazer, mas que é importante para a progressão do conhecimento e faz parte da atividade médica também, que muitas vezes não está contemplada, mas depois é exigida nos currículos dos internos e não se dá tempo para que isto seja feito. E depois temos a atividade assistencial, que é a única que se olha. Cada vez que se tenta contratar um médico, vai-se ver as taxas de ocupação do internamento, vai-se ver o número de doentes que chegam à urgência, que é só isto. E tudo o resto, que são atividades inerentes à nossa profissão, que são obrigações, são esquecidas. E por isso eu acho que falta equilíbrio. Acho que a ideia de regulamentar é importante, é boa, mas caiu-se no polo oposto e com as crianças o risco zero é tão grave como o excesso de risco. E portanto, aqui é um Sim, bocado igual. Mónica. Posso acrescentar uma coisa? É um bocadinho sublinhar isto. Regulamentação é importantíssima, sim. Burocratização acéfala pode até ser danosa para os doentes. Eu estou-me a lembrar de um caso muito concreto no meu hospital. Para melhorar a qualidade dos registros clínicos foi desenhado um template, um tronco comum, onde determinada informação tem que constar. Mas eu percebo que a importância desta informação seja completamente diferente numa consulta de medicina interna ou de oncologia ou, por exemplo, de oftalmologia. Ou seja, há especificidades, nomeadamente de cada especialidade, que justificam que até estes troncos comuns sejam adaptados ou pelo menos estejam pensados por quem está diretamente envolvido nestes cuidados. Eu lembro-me há pouco tempo de uma história caricata de uma senhora que eu recebi da consulta, que o último episódio que tinha no meu hospital era um episódio de oftalmologia. A senhora é uma senhora com alguma idade, que vinha de cadeira de rodas, e há um dos itens que nós temos que preencher, que é se a pessoa, se o indivíduo está dependente ou independente. Obviamente que uma senhora de cadeira de rodas está super dependente. E isso, para mim, ou seja, para ter uma ideia do que é que eu ia fazer àquela senhora, era importante perceber naquela idade o grau de dependência ou independência. E eu leio o registro do colega da oftalmologia e fiquei contentíssima, porque o plano que eu tinha terapêutico para a senhora provavelmente ia poder ser implementado, porque apesar da sua provecta idade, era uma senhora independente. Entretanto, eu abro a porta e chega-me a cadeira de rodas. Obviamente que o colega da oftalmologia, e eu percebo perfeitamente, quer dizer, não critico isto, está muito focado em determinados aspectos, portanto está lá para ter, aquilo é pôr tiquezinhos nas várias casinhas, e portanto isto, aqui estou a contar uma situação caricática que não teve grande implicação, mas isto pode de facto ser adultério, ou seja, o excesso de burocratização desta área e com excesso de carga administrativa que não é pensada por quem diretamente está envolvido nos cuidados, eu acho que pode ser até danosa para o doente. É castrador. E danosa? Limita a flexibilidade, não é? E a nossa capacidade, a adaptabilidade da nossa, não, dos médicos, de personalizar os cuidados também de cada paciente que vos aparece pela porta. Depois nós também temos que fazer uma pergunta a nós próprios. Quem é que está a beneficiar desta estrutura tão pesada, desta necessidade de registros tão pesada? Eu vou dar o exemplo, por exemplo, dos ensaios clínicos. Nos ensaios clínicos, em boa verdade, nós temos estas normas para proteger o doente. Na realidade, o que nós queremos é proteger o doente. Portanto, há normas de atuação que têm que ser respeitadas, que vão garantir a transparência e a segurança. Quem é que está a ganhar com isto? À medida que nós fomos complexificando, há todo um ecossistema que foi montado e que foi desenhado de apoio aos ensaios clínicos que neste momento vive desta necessidade de complexificar este processo. Porque se não tivermos todos estes passos, aquelas que são as empresas que neste momento tomam conta dos ensaios clínicos e implementam os ensaios clínicos ficam esvaziadas. Esta é que é a verdade. A determinada altura, há neste momento na comunidade científica uma tentativa de fazer com que estes ensaios sejam muito mais pragmáticos e, portanto, seja possível fazer a investigação de uma forma muito mais simplificada, mas há uma resistência grande agora ao contrário. Ou seja, aquilo que nós vemos como um problema e uma carga, por outro lado, nós temos outros players que estão a ver como poderem perder a sua, digamos assim, rentabilidade e a sua importância. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com as gestões intermédias. Vamos imaginar que nós estamos num ambiente hospitalar, temos as nossas gestões intermédias, que na realidade são significativas, no sentido que nos apoiam ou deviam apoiar aquilo que é decisão.
Mas há uma série de coisas que nós estamos a preencher muitas vezes, como estava aqui a dizer o Hugo, para termos taxas de ocupação, uma série de outras métricas, que não são necessariamente relacionadas com uma boa prestação de cuidados, mas que também são necessárias porque a gestão intermédia precisa destas métricas para também ser relevante. Porque se não tiver estas métricas, para que é que nós vamos precisar de uma gestão intermédia? Nós vivemos muitos anos sem gestão intermédia, atenção. Portanto, essa é que é a questão. É que nós, na realidade, temos que pensar que há aqui um obstáculo do nosso lado, mas também há quem tenha interesse em manter o status quo. Diga-se. Olha, e só para dizer que quando nós estamos a falar agora de burocracia numa perspectiva médica, temos que perceber que isto é um assunto transversal a todos nós. Vou dar exemplos práticos. Receber uma carta registada. Receber uma carta registada neste momento, por exemplo, para mim, é um drama. Porque eu tenho que ir a uma estação de CTTs até às 18 horas, levantar uma carta registada, que geralmente, infelizmente, na maior parte das vezes são multas de trânsito, mas que for. Mas é outro estacionamento. Mas quer dizer, eu tenho que me deslocar, tenho que sair mais cedo do hospital, tenho que programar a minha vida, muitas vezes para receber uma multa que ocorreu há mais de 6, 8 meses, uma pessoa já nem sabe onde é que estacionou o carro ou onde é que passou em excesso de velocidade, também não se percebe este intervalo de tempo, e eu recebo a minha declaração do IRS por mail. Eu já faltei a notificações a tribunal porque me notificaram por carta registada e eu não recebi, e eu já fui a tribunal porque o agente da autoridade me contactou telefonicamente para me garantir que eu recebia a notificação. E, portanto, indiscutivelmente, nós estamos a falar, e é isto que eu quero dizer, é um problema transversal a todos nós. E nós temos que resolver isto, porque nós não podemos continuar a viver nesta situação. Nesta burocracia sistémica. Nesta burocracia sistémica que nós, neste momento, conotamos negativamente porque se tornou um fator excessivo de regulamentação e, como disse muito bem, nomeadamente a Cristina, um fator de perpetuação de um Estado que já não está adaptado à nova realidade. E, portanto, indiscutivelmente, foram feitas várias melhorias em termos, por exemplo, o programa Simplex veio facilitar imensa vida. Nós temos que agora identificar as falhas que existem e que muitas vezes são utilizadas para perpetuação, eternização e excesso de informalidade em algumas áreas, podemos falar depois de alguns exemplos, e que evitam, a meu ver, a mudança necessária, aquilo que vulgarmente se chama pela destruição criativa, criam obstáculos à inovação e favorecem a implementação de modelos extrativos nas instituições. Deixa-me introduzir aqui o quinto elemento, porque face ao atual estado das coisas, gostava de saber se a inteligência artificial pode ou não dar aqui uma ajuda. Quinto elemento, como é que pode ajudar os médicos a reduzir a burocracia? Certamente, a inteligência artificial pode ser uma aliada na redução da burocracia. Pode ajudar a automatizar tarefas administrativas, como a inserção de dados nos registros eletrónicos de saúde, a marcação de consultas e a gestão de documentação. Além disso, pode contribuir para a análise de grandes volumes de dados clínicos, ajudando na tomada de decisões e libertando tempo para os médicos se dedicarem à prática clínica. A inteligência artificial pode ou não ajudar no vosso dia-a-dia? Tem limites, não tem limites? E entra em choque ou não com a lei do RGPD? São as minhas questões para vocês. Hugo, agora começo por si. Claramente, a fronteira entre a proteção de dados e a inteligência artificial é uma fronteira muito difícil de estabelecer, porque se nós queremos que a inteligência artificial nos ajude a desburocratizar, nomeadamente em relação aos registros, ela tem que ter acesso aos registros, tem de haver servidores com acesso aos registros, e por muitas proteções que existam, na verdade, estes registros deixam de estar localizados onde nós os temos, passam a estar localizados de uma forma completamente dispersa e nós não sabemos onde e virtualmente, pelo menos, disponível. Portanto, esse é um dos grandes debates que nós temos relativamente à introdução da inteligência artificial como um mecanismo que eu vejo como possivelmente muito útil de reduzir o tempo gasto em tarefas administrativas. Porque, na verdade, aquilo que nós vamos falando, e já noutros episódios fomos falando, tudo o que seja otimizar o tempo é aumentar a qualidade.
E é isto que nós precisamos, é de mecanismos que nos deem tempo. Nós precisamos deles. E aqui eu acho que a inteligência artificial pode ser muito útil. Já há programas piloto que visam fazer resumos de consultas, fazer súmulas e depois transformar em registros. Claro que isto também depois vai exigir um esforço muito grande, nomeadamente na adequação a cada especialidade, porque os registros, apesar de nós termos todos a mesma formação, os nossos registros são todos muito diferentes uns dos outros e não só por subjetividades pessoais, mas também pelas áreas, pela prioridade que nós damos a alguns factos. Portanto, não prevejo que seja algo para o imediato e, acima de tudo, temos de ter alguma cautela com à vontade de generalizar o acesso a dados que podem ser sensíveis, e não falo só numa questão de proteção da intimidade ou da privacidade, falo até em questão de seguros, em questão que tudo isto são problemas reais que podem surgir. Há informação de saúde que é muito sensível, que os seguradores tiverem acesso, pode condicionar depois o acesso das próprias pessoas aos seguros e às coberturas. Portanto, isto é muito mais do que apenas estar a olhar para o quintal do vizinho. E temos de perceber as implicações legais que isto pode ter. Eu não era tão pessimista em relação a essa parte. E eu acho que, apesar de tudo, nós pensamos sempre que a inteligência artificial há de estar a algum lado na cloud, não é? Portanto, a fazer a súmula de toda esta informação, e as coisas não são necessariamente assim. Muitas vezes os programas correm dentro dos servidores do próprio hospital. Nós temos que ter bons servidores onde não se consiga efetivamente entrar. Mas muitas vezes o que acontece é que criam-se modelos que podem estar a ser inclusivamente ensinados dentro daquilo que é um ambiente protegido, digamos assim, de informação. O que eu acho que é muito importante é nós podermos também perceber que, por exemplo, a inteligência artificial pode nos ajudar a ver padrões. E quando eu digo padrões é, por exemplo, vamos imaginar, eu faço a triagem dos pedidos de consulta e é um trabalho super exaustivo. Passo horas a fazer aquilo. Se calhar, se eu tivesse uma ferramenta que me ajudasse a identificar quais são as coisas que são realmente, pela experiência de ler vários pedidos de consulta, quais são aqueles que realmente deviam passar para a minha avaliação, portanto, aqueles que eles consideram realmente muito relevantes, isso podia-me ajudar imenso. Portanto, há aqui certas coisas, vamos imaginar também o agendamento. Nós normalmente quando temos uma consulta e precisamos agendar a consulta, os meios complementares de diagnóstico, às vezes precisamos de pedir transportes para determinados doentes, todas estas coisas tornam-se super, super complicadas. Até porque eu muitas vezes não sei quando é que vai ser a próxima possibilidade de marcar um exame. Há toda esta dinâmica que podia, centralizada numa ferramenta deste género, tornar a nossa vida muito mais fácil. E inteligência artificial, mas com limites, a organização está implementada? O que eu acho é que isso que acabaste de referir não devia ser sequer feito pelo médico. Faço-me entender? Eu acho que todos nós devíamos ter uma secretária clínica, chamemos-lhe assim, a qual incumbíssemos de fazer exatamente isso. Olha, eu quero ver o doente no dia X, até lá eu preciso ter este ataque feito, este transporte feito. Esse tipo de tempo é que neste momento é despendido pelos médicos e é um tempo completamente fútil, é um tempo que sai caríssimo às instituições, na medida em que o pagam muito mais caro do que pagam esse tempo a outro tipo de profissional de saúde, e com o inconveniente que o médico, enquanto está a fazer isso, não está a fazer mais avaliações de consulta de primeira vez, ou a fazer consultas efetivas, ou visitas aos serviços. Faço-me entender. Portanto, eu acho que isto é uma ineficiência absoluta do sistema, no qual o médico é chamado a fazer este tipo de funções. E pior é que eu acho que isto é uma realidade muito portuguesa. Quando nós vamos comparar o número de médicos em Portugal com o número de médicos noutros países da Europa, nomeadamente, nós parecemos que temos muitos médicos. Claro, nós temos médicos que fazem multidinâmica e de outras coisas. Ário, diga-te. Na sequência da pergunta que fez, e continuando até naquilo que já foi dito por meus colegas, é evidente que a inteligência artificial pode ajudar. O que eu tenho pena não é que a inteligência artificial possa ajudar, é que a inteligência natural não o já tenha feito. Porque um dos bons exemplos, eu trabalhei lá fora e eu não via, por exemplo, as pessoas, nunca vi, por exemplo, eu sou coordenador de uma unidade de cuidados intensivos. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou especialista em dar toner de impressoras. Mas eu sou especialista em abanar o toner. Não, eu abano... Esticar mais um bocadinho. Atenção,
porque se eu estou à espera que vá alguém mudar o toner da impressora quando começa a haver aquelas zonas sem impressão, eu estou uma semana ou 15 dias sem impressora e, portanto, eu tornei-me estilista. Os meus colegas na consulta lá fora, e os vossos colegas, que todos nós vimos, ninguém perdia tempo a pedir exames complementares. Escreviam numa coisinha, TAC, endoscopia, e o exame é feito imediatamente. Eu já decidi, uma das normas que eu fiz lá na minha unidade é, nós já não pedimos, os meus pais já faleceram há muitos anos, eu já não peço exames para os meus pais, quer dizer, é assim. O colega não quer fazer o exame, digo-me o número mecanográfico, eu registro que solicitou-se o exame, que não foi atendido pelo colega tantos. Porque nós desgastamos todos os dias, muitas vezes em trabalho que não é clínico, é pedir exames, é pedir para fazerem exames, não é muitas vezes por culpa dos colegas que não querem fazer os exames. Não, a agenda deles já está de tal maneira sobrecarregada que eles não têm espaço extra para fazer os exames dos doentes que estão internados. Essa é a minha próxima questão. Como é que todas estas dinâmicas ou entropias afetam o vosso bem-estar, a vossa motivação, a vossa satisfação profissional e a dos vossos colegas? Pode continuar, Filipe. Posso continuar? Olha, eu sou uma pessoa bem disposta e, portanto, eu tento reagir com serenidade e bom humor. E, portanto, o que eu faço muitas vezes é tentar demonstrar às pessoas que nós estamos aqui num paradoxo que nos prejudica em termos de atividade, que faz com que muitas vezes a gente desperdiça muito dinheiro para tentar provar que poupa dinheiro. Isto é um dado muito, muito frequente, quer dizer, quando nós não temos um técnico, um assistente pessoal para marcar exames e é a pessoa que muitas vezes tem o rendimento mais elevado no hospital que o faz, nós não estamos a poupar dinheiro, nós estamos a desperdiçar dinheiro. E cada vez mais o que se nota é que as pessoas têm aquela postura que é, eu não vou, por causa da desorganização, perder mais tempo da minha vida pessoal e do meu horário a fazer trabalho que não me compete. E, portanto, as pessoas começam a ter esta perspectiva. Nós já abordámos este tema no episódio anterior. Há um termo até que é o silent quitting, que é as pessoas cada vez mais percebem... A desligar, não é? Quer dizer, as pessoas fazem o seu trabalho. Não fazem o trabalho que ultrapassa o seu horário, fruto, não é muitas vezes dos seus valores pessoais, mas fruto da desorganização que faz com que a pessoa não tenha outras pessoas para fazer o trabalho que é solicitado. E, portanto, a burocracia tem estes aspectos transversais e há uma coisa que me preocupa muito na burocracia, é que cria desigualdades de resposta e de competição entre países e entre instituições. Isto é que é o mais grave e nós temos que nos preocupar. Porque, por exemplo, quando nós trabalhamos lá fora e nós não perdemos tempo a fazer trabalho de excessiva burocracia com pedido de exames, isto significa que nós temos médicos aqui que são utilizados a fazer trabalho de secretariado. Quando nós não temos, e aqui, já foi dito aqui, a mim isto, a investigação é determinante e podemos explicar porque é determinante. Quando nós não temos capacidade de fazer trabalhos de investigação, outros têm. E A Mónica vai vemos dizendo o que sim. resultado dos outros exames. Com E veemência. nós deixamos de ter a nossa realidade epidemiológica nacional, a capacidade de caracterizar a carga de doença e a capacidade de corrigir os nossos fatores locais, porque nós deixamos de ter essa capacidade. E há outros países que o têm e que o souberam adaptar. Mónica, sente esta diferença entre... Eu já no episódio anterior eu referi isto, nós temos internos que vão para fora e quando vêm com medidas tão simples como os simples dictafones para fazer os nossos registros. Eu tenho a idade que tenho, não tenho muita habilidade manual, não sou fantástica a escrever ao computador, engano-me N vezes. Se eu fosse a contabilizar o tempo que demoro depois do doente sair a fazer registro, provavelmente fazia mais uma consulta pelo menos do que aquela que fiz. Isto podia ser, já nem precisamos de pensar em inteligência artificial, precisamos de pensar em tecnologia usada em prol desta diminuição da carga administrativa dos clínicos. Hugo. E eu acho que falta também tempo no horário médico para a atividade não assistencial, em que depois cada um tem que ter liberdade para Júlia, eu tenho 24 horas. Mas horários, dentro do horário, nós não precisamos de fazer só, aliás, nós não fazemos só atividade clínica. E por isso mesmo, com esta discrepância de funções, eu vou colocar uma pergunta ao quinto elemento. Quinto elemento,
num horário semanal de 40 horas, qual seria o número de horas ideal que os médicos deveriam passar em atividade não assistencial? O ideal seria que os médicos passassem o mínimo de tempo possível em atividades não assistenciais, para poderem focar-se mais na prática clínica e no contacto com os doentes. No entanto, é difícil determinar um número exato, pois depende de vários fatores, como a especialidade médica, o ambiente de trabalho e as exigências do sistema de saúde. Algumas recomendações sugerem que os médicos não devem gastar mais de 20% do seu tempo em atividades não assistenciais. Isto corresponderia a cerca de 8 horas numa semana. Mónica, está em estado de Eu choque. estou em estado de choque porque eu acho que o quinto elemento respondeu Vai ao encontro, ignorando. mas vai ao encontro daquilo que a Mónica dizia. Mas eu acho que o quinto elemento está a considerar atividades não assistenciais esta carga administrativa. Foi. E não era a isto que o Hugo se Pois não. referia. O Hugo referia-se que no nosso horário de trabalho devia haver tempo para vermos adequadamente, com tempo e qualidade, os doentes, e devia haver tempo para estudarmos, e devia haver tempo para ensinar os outros, e devia haver tempo para fazer investigação clínica, ou seja, eu não devia ter precisar de voltar ao hospital à noite ou ao fim de semana para rever bases de dados, e isso devia estar integrado no meu horário de trabalho normal. Como têm os professores. E eu acho que, ou seja, a resposta do quinto elemento não considera estes elementos. Mas, Quer acreditar. sim, mas no fim complementa-o bem, porque no fim 20%. 20%, se nós tivéssemos 8 horas por semana para a atividade não assistencial, estaríamos bem. Aguentávamos com a burocracia toda. A verdade é essa. Pronto, depois acabou por fazer a chamada espargata, não é? Acho que é um bocadinho assim. Mas a realidade, por exemplo, dos professores, eu comparo muito a nossa atividade com a dos professores em relação à gestão do horário semanal, porque toda a gente considera que seria inviável a profissão de ensino não ter um período semanal para atividade não letiva. Porque precisam de preparar os testes, precisam de corrigir os testes. Para os médicos, isto não existe. Nós temos de estar sempre a produzir clínica, esquecendo, e a inteligência artificial também diz isso, esquecendo que temos que fazer formação, que temos que fazer investigação, que muitas vezes temos que estudar os doentes previamente para ter respostas. Às vezes Não concordam comigo, os Pois. médicos são uma espécie de super-heróis. Não, não gosto dessa designação. Acho é que fazemos isto à boa maneira portuguesa de nos intervalos vamos ajustando, vamos tentando compensar de alguma forma, e isto é um direito pelo qual nós deveríamos lutar, porque é um direito que dá qualidade de atendimento clínico, em última análise, e dá qualidade de trabalho. E se nós juntarmos os dois, o benefício é mútuo. As relações devem ser sempre win-win. Rapidamente. Eu acho que é Ana. uma coisa que é fundamental, é que isto está a deteriorar as relações interpessoais. Esta frustração que todas estas coisas que nós aqui discutimos está a trazer efetivamente uma grande sensação de insatisfação, está a conduzir pessoas para fora do Serviço Nacional de Saúde, porque aí é mais evidente esta carga burocrática, e está a fazer com que efetivamente aquilo que deveria ser uma relação de equipa, que é aquilo, a multidisciplinaridade que nós estamos sempre aqui a falar e a tentar construir, acaba por ser impossível quando nós estamos absorvidas. Muito rapidamente, Filipe, muito rapidamente. Só para salientar, às vezes vale a pena contar 2 ou 3 casos pessoais para as pessoas perceberem o que é que nós estamos a falar. Eu fiz um estágio em 2002 em França, na cidade de Paris, e eu reparei, constatei, eu até fui com o cirurgião torácico do meu hospital, fizemos um estágio de transplante, e portanto havia um médico para a parte da recepção do doente e do suporte médico, e a parte da transplantação propriamente dita. E eu lembro-me de ter-lhe dito assim: olha, eles aí por volta das 11 da manhã já fizeram tudo o que a gente demora até às 5 da tarde para fazer. Isto parece irónico, mas tem sobretudo um grande peso para nós. É que eles, depois das 11, tudo o que fazem a gente já não faz, e ganham esse dia em atividades científicas, em atividades profissionais e pessoais que nós já não temos. Porque nós temos imenso trabalho burocrático que nos consome. E, portanto, eles às 11 da manhã tinham o meu dia ganho. Tudo o que eles faziam a partir das 11 da manhã era reuniões de serviço para discutir aspectos de estratégia do presente e do futuro, que eu nunca tive no meu hospital, diga-se de passagem. Por exemplo, eles decidiram em equipa que tinham que evoluir o projeto
de cirurgia de redução de volume pulmonar para complementar com cirurgia de transplante pulmonar. E, portanto, eles tiveram tempo para analisar, para criar trabalhos, para investigar isso. Quando nós falamos em investigação, agora também só para contextualizar melhor o que é que nós queremos dizer com isso, a investigação não é, digamos assim, uma medida de encher de palavras. Quando nós investigamos, e isto é determinante, o que nós estamos a fazer é atualizar o estado da arte da nossa intervenção, porque para fazer a investigação nós temos que fazer uma avaliação do que é melhor feito naquele setor e estamos a expor, a abrir a nossa capacidade de intervenção, estamos a fazer uma espécie de auditoria interna e externa. Portanto, o nosso trabalho, imperiosamente, tem que incluir aspectos investigacionais. Para terminar, por favor, Só acrescentar, só complementar isto, porque de facto é muito importante até para sensibilizar quem nos ouve para a investigação clínica. Está provado que hospitais e serviços que realizam investigação clínica têm melhores outcomes nos seus doentes, mesmo aqueles doentes não incluídos em ensaios clínicos. Portanto, de facto, com os ensaios clínicos aprendemos todos e aprendemos a tratar. lançaram um mote para uma espécie de outro tema que também entra aqui. Nós até aqui estivemos a falar de um dificultador da burocracia, chegamos à conclusão que a ciência evoluiu muito mais rapidamente do que a burocracia nos últimos 100 anos. Agora gostava de ouvir as vossas opiniões sobre um facilitador, a essência da informalidade em saúde, mas primeiro gostava de saber o que é que o Quinto Elemento tem a dizer sobre este tema. Quinto Elemento, o que é a informalidade em saúde e qual é a sua importância? A informalidade na saúde refere-se a atitudes, comportamentos e práticas que não são formalmente regulamentadas ou institucionalizadas, mas que influenciam a maneira como os profissionais de saúde prestam cuidados e interagem com os doentes e entre si. Esta informalidade pode manifestar-se de várias formas, como a comunicação não verbal, a troca de informações de maneira não protocolada ou a adoção de soluções criativas para contornar a burocracia. Vai ao encontro daquilo que dizia quer o Filipe, quer a Cristina. Qual a importância desta comunicação informal até entre elementos do mesmo hospital, de serviço, de outras funções? Hugo? Nós trabalhamos em equipa e uma das grandes vantagens, nós vamos repetindo isto várias vezes e às vezes devemos interiorizar também aquilo que estamos a dizer. Uma das grandes vantagens de trabalhar em ambientes hospitalares, seja no SNS, seja também em alguns ambientes hospitalares privados, é trabalhar em equipa, seja em equipas multidisciplinares, seja mesmo dentro da mesma classe, trabalharmos em conjunto. Isso permite-nos adquirir conhecimento, partilhar conhecimento de uma forma natural. A própria formação se faz assim. A informalidade vai ser, digamos que a construção destes laços entre as pessoas que permite esta partilha genuína. Porque é completamente diferente eu estar no corredor, estou junto à máquina de café, ou estou na sala de reuniões porque nos sentamos, porque acabamos, estamos a fazer registro e estamos a falar. Estou a falar frente a frente com algum colega, a partilhar uma dificuldade, a conversar apenas sobre algo que vi sobre determinado assunto, e a minha receptividade à opinião de quem está comigo é completamente diferente da receptividade que eu tenho se estiver sentado num congresso a ouvir uma pessoa falar exatamente sobre o mesmo tema. A probabilidade, e nós sabemos isso, o tempo de atenção até é reduzido. A atenção dirigida depende de muitos fatores, nomeadamente da importância que nós damos a quem está à nossa frente e à relação que temos com essa pessoa. A própria proximidade física é um fator importante. Por isso, se nós retirarmos a informalidade, estas partilhas informais das equipas, nós perdemos as equipas e passamos a ser conjuntos, não equipas, mas a conjuntos de elementos que cada um faz a sua parte e está resolvido. E hoje em Mas dia devia ser mais promovido nas organizações ou não? Ou seja, porque esta informalidade acontece, e perdoem-me a redundância, de forma absolutamente informal. Mas na vossa carga de horário não devia de haver tempo específico também para alimentar esta informalidade e esta união das equipas e espaços específicos também nesse sentido? Claro que sim, não é à toa que as grandes equipas, eu já passo a bola, por exemplo, a Google, que são a Apple, que são empresas que são conhecidas por terem um grande volume de trabalhadores e por criar condições de partilha informal entre esses trabalhadores, com as cantinas, com os ginásios, com tempos de descanso,
e em que dão alguma flexibilidade horária, dão condições físicas para que isto aconteça naturalmente. Eu posso partilhar aqui que estou mortinho por arranjar um espaço para fazer um ginásio no meu serviço. Para as pessoas fora do horário, ou na pausa de almoço, estarmos todos ali a treinar e partilharmos aquele espaço. As pessoas acham que eu sou maluco quando eu partilho isto, mas eu vou tentar assumir. Dizer as suas assumir práticas de a- recursos isto, humanos. que é importante. Diga, Mónica. Eu tenho algum receio, é que as instituições pervertam este sentido de informalidade e burocratizem esta mesma informalidade. Eu dou também um exemplo concreto. Os meus doentes todos têm o meu número de telemóvel e há muitos assuntos que eu resolvo através de um SMS, de um WhatsApp, às vezes uma chamada rápida. E há tempos, em conversa com um colega, ele disse-me, mas a gestão não contabiliza, não sabe que tu fazes isto, não está a contabilizar, isso devia ser valorizado. Esse tempo que tu perdes a responder, ao que eu respondi, eu não quero que eles saibam, eu não quero que eles regulamentem isto de forma alguma, porque claramente isto vai implicar mais trabalho, tornar este sistema que é tão eficiente e que me resolve os problemas e que me minimiza o tempo que eu perco a resolver estes problemas de uma forma mais burocratizada, e tenho algum receio que isso aconteça. Portanto, eu acho que há algum grau de informalidade, chamemos de espontaneidade, quer na relação interpares, e aqui eu cingia mais à parte profissional. Perguntem-me se eu vou ver todos os dias, antes de ver um doente, os registros de enfermagem do hospital de dia daquele doente. Não, porque eu sei que aquilo que é verdadeiramente relevante, provavelmente uma enfermeira já me disse. Se o doente teve febre ou se telefonou no interciclo a dizer que estava com uma mucosite importante, faço-me entender, ou seja, há toda uma partilha de informação, quer com os outros profissionais de saúde, quer com enfermeiros, com colegas, quer com doentes, que eu acho que deve ser valorizada e seguramente não burocratiza. Da burocracia. Liga, Cristina. E há uma coisa que eu acho que é importante, é que esta informalidade também está relacionada com a nossa adaptabilidade, ou seja, isto também promove a nossa capacidade de responder a situações inesperadas. Porque estas trocas que nós temos abrem portas para conseguirmos, de uma forma informal, soluções. Portanto, é importante efetivamente trabalhar nisto. E eu voltava à questão dos espaços, porque eu acho que isso é muito, muito relevante. Às vezes, no nosso dia, nós sentimos a necessidade de ter um espaço onde pudéssemos pura e simplesmente refletir numa situação que nos está a preocupar e onde gostávamos de ter tempo para pensar. E o barulho é tão grande e a rotina com aquela grande agitação é tão grande que muitas vezes eu sinto que não tenho o tempo que precisava para tomar uma boa decisão. E isto é fundamental. Portanto, nós temos sítios que são pouco aprazíveis, nós temos sítios que são extremamente barulhentos e complexos e movimentados, e isto não ajuda à tomada de decisão. Filipe, para terminar. Para terminar, eu vou dizer assim, eu não vejo a burocracia como um problema em si. Eu vejo o problema está como nós lidamos com a excessiva regulamentação da burocracia. Eu vejo a burocracia como, estamos no norte, um bom vinho do Douro. O vinho do Douro pode ser belíssimo ou pode ser péssimo se nós não tivermos a capacidade de saber beber com moderação e saber saborear o vinho. Portanto, eu vejo a burocracia como um problema que nós não sabemos lidar. A informalidade reflete nos nossos dias de hoje muitas vezes a falta de tempo para nós pensarmos. Era o que estava a dizer a Cristina Gravina. Nós não temos tempo a pensar, nós cada vez mais temos imensas solicitações e perdemos essa informalidade. Eu faço questão todos os dias de tomar o pequeno almoço com a cardiologia, a cirurgia torácica e às vezes tenho a sorte de juntar alguém da medicina interna. Eu estou convencido que grande parte dos problemas mais graves dos meus doentes resolveram-se na informalidade do pequeno almoço. E chegou ao fim ao nosso tempo, mas fica o convite para o próximo episódio. Vamos voltar a falar sobre estes mesmos conceitos, sobre adaptabilidade, sobre soluções, sobre respostas, sobretudo porque vamos falar sobre medicina em situações de crise. Até lá. A produção deste podcast é da responsabilidade da RHP com Engenharia de Inteligência Artificial de Ruben Damaso, sonorização e edição de áudio de Rui Madeira. Quinto Elemento, um podcast MSD.